Agora deu certo. Agora deu, Vivian. Será que é? Agora deu. Você tá. Uai, pode ser no meu Instagram, né? Porque no seu deu certo. É, alguma coisa aí, né? Mas enfim, Então, vamos que em ótimo. frente, né? Vamos em frente. Então, boa tarde para você, Linda Mar. Vamos esperar uns minutinhos para ver se entra mais algumas pessoas. De antemão, eu quero te desejar um feliz aniversário. Gente, hoje é Ah, aniversário da Linda Mar. Tá ficando mais nova, né, Linda? idade nova, né? Com certeza. Eu te desejo o melhor de Deus na sua vida e te admiro demais. Viu? Ai, obrigada, Vivian. É recíproco, né? Você sabe disso. Muito Então, obrigada Linda, mesmo. se você quiser já começar se apresentando, já que agora está no seu Insta, né, a maioria vai te conhecer, mas você se apresenta, fala um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho, e aí a gente inicia as perguntas, pode ser? Pode sim. Né? Eu sou a Linda Mar, né? Psicóloga, psicoterapeuta. Eu trabalho atualmente com foco em ansiedade. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho postado muito aí a respeito de ansiedade, principalmente pela questão de que nessa quarentena ela tem aumentado muito, né? Então, a minha especialização é em psicoterapia de trauma, que abrange essa questão da ansiedade, e sou também terapeuta floral. E especialista em atendimento educacional especial, mas que não é o nosso foco nesse momento, né, Rívia? Vamos ter outras oportunidades, porque isso também é um tema muito importante para ser falado, né? Com certeza. Então, Lindamara, a primeira pergunta que foi feita pelos meus seguidores é, de antemão, o que é ansiedade? Porque muita gente fala sobre ansiedade, mas de fato não sabe o que é a ansiedade, né? É. E é bem importante a gente delimitar mesmo assim o que seria um transtorno de ansiedade, né? Porque a ansiedade em si, todos nós temos. A ansiedade é um fator que todo ser humano tem, e esse fator é desde os primórdios, né? Desde a época da caverna, que a gente tem esse fator que é o de luta e fuga, né? Quando a gente está numa situação de perigo, automaticamente o nosso organismo libera adrenalina e cortisol para que eu consiga identificar que eu estou numa situação de perigo, correr, né? Fugir ou então enfrentar. E isso é a ansiedade, né? É um fator neuroquímico, né, que acontece dentro da gente quando a gente está em situação de perigo para que a gente possa reagir. E se a gente for lá para os primórdios, né, como eu iniciei falando, isso acontecia quando o homem saía para caçar e para pescar. Ele ia caçar, de repente dava de frente com um leão. Aí vinha a ansiedade. A ansiedade gerava o medo, e com o medo ele resolvia aquela situação. Então, é esse o fator da ansiedade do bem, que a gente chama de ansiedade do bem. Quando a minha ansiedade está equilibrada, eu uso ela a meu favor. Eu uso ela como instinto de vida, né? O instinto de me proteger. Por meio dela, eu consigo continuar vivo. Agora, quando a ansiedade aumenta, que aí é a questão patológica, quando vira um adoecimento, esse medo é disparado em situações que não existe perigo real, né? Às vezes a pessoa está dentro de casa, né, protegido, tudo tranquilo, tudo bonitinho, aí o coração dispara, vem o medo. E de quê? Ela não está em situação de perigo, né? Então, essa seria a ansiedade patológica, né? Seria um adoecimento. Nossa, que interessante, né, Linda? Então, na verdade, a ansiedade é meio que um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo em relação ao medo, e onde que a gente deixa ultrapassar, e como diz o ditado, nada em excesso é bom, né? Então, quando isso chega ao excesso, se torna uma patologia, ou seja, se torna uma doença, não é isso? Exatamente. A questão é Nossa, justamente essa. Não existe eu exterminar a ansiedade da minha vida. O que existe é eu conseguir controlar, eu saber lidar com ela, né? nossa, perfeito. Linda, e a próxima pergunta que foi feita, que eu acho que vai encaixar bem na sua fala, existe tipos de ansiedade? Quando chega a adoecimento, aí a gente consegue colocar alguns tipos de transtornos de ansiedade, né? Que seria o transtorno do pânico, por exemplo, que é
crise de pânico em si. Vive, alguém está falando que o seu áudio está baixo. Não é o seu. O áudio dela está baixo, Rívia. É o seu áudio, Lindamar. Aumenta ele para ver. Já está aumentado. Deixa eu colocar o microfone aqui para ver se resolve, mas eu não sei se com ele também eu vou conseguir te escutar. Melhorou? Fala de novo. Mas aí eu não consigo te escutar, Rívia. Com ele, não. Nossa, mas ele também não melhorou para mim, não. Continua baixo. Você acha que você conseguiu aumentar um pouquinho o volume da sua voz, da própria voz? Será que resolve? Vou fazer isso. Eu coloquei o celular mais próximo. Ótimo, melhorou 100%. Melhorou? Isso. Então, agora vamos em frente. A gente estava falando sobre os tipos, né? Os tipos de ansiedade, isso. E aí eu tinha iniciado com o transtorno de pânico em si. O Douglas está falando que continua baixo. Gente, mas o que é isso, né, Rívia? Para mim melhorou um pouco por você ter aumentado o tom da sua voz. Alguém dá um retorno aí, se tá muito baixo, se a gente... Talvez a mensagem dele foi escrita um pouquinho antes de você aumentar o tom. Para mim aqui tá legal agora. Alguém pode dar um feedback aí pra gente, por favor? Fala aí, linda. Continua falando sobre os tipos de ansiedade para eles poderem te ouvir. Alguém falou assim, um está falando que tá baixo, o outro está falando que tá escutando. Vamos prosseguir. Agora tá legal. Legal. O transtorno de pânico, por exemplo, ele é um tipo de ansiedade. É o momento da crise de pânico mesmo. É aquela pessoa que ela está ali e aparentemente do nada ela tem o coração acelerado, os batimentos cardíacos aceleram, ela sente dormências no corpo, ela sente muito medo, ela acha que vai morrer, enlouquecer, perder o controle da situação. Eles relatam assim que é como se estivesse tendo uma parada cardíaca, né? Como se a pessoa fosse morrer mesmo, a sensação de morte, né? A pessoa que tem o transtorno de pânico, ela vivencia uma situação de morte. E isso aparentemente do nada, né? Inclusive, a pessoa que tem crise de pânico, muitas vezes ela para no pronto-socorro, ela para no hospital, ela vai ao cardiologista, ela faz todos os exames físicos e ela não tem nada, né? Fisicamente nada, mas é o ataque de pânico. Então, assim, a gente tem o ataque de pânico, que é um tipo de transtorno. A gente tem fobias específicas, às vezes a fobia de andar de avião, o medo de barata, o medo de rato. Mas aí a gente não está falando de medinho, não. Quando a gente fala de fobia, a gente está falando da pessoa paralisar, da pessoa não Pânico conseguir, mesmo, né? Da pessoa não conseguir fazer nada. Ela congela e aquilo é o fim, né? Vem a sensação de morte também. A gente tem também a fobia social, né? Que é o medo de falar em público. Às vezes a pessoa é estudada academicamente, ela tem conhecimento, ela sabe falar, mas ela não consegue falar em público, né? Que é um medo, é uma fobia específica, é uma fobia social, né? A gente tem também o TOC, o transtorno compulsivo obsessivo, que ele está enquadrado nos tipos de ansiedade, né? E temos transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele vem depois de uma situação de trauma, de trauma muito grande, às vezes de guerra. Eu penso que depois dessa quarentena, por exemplo, a gente vai ter muitas pessoas que desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque é um momento que está sendo meio parecido com guerra, né, Rívia? Porque é verdade. É o medo de morrer, né? É o medo de perder o emprego, é o medo de perder as pessoas que a gente ama. Isso. Mas vem medos, vem muito medos, né? Então, assim, os tipos de ansiedade é relacionada ao medo, né? Ao que te traz a aflição. Então, conseguimos identificar os tipos de ansiedade através desse pensamento, né? O medo, a fobia, o pânico. Então, esses são os tipos de ansiedade. Não usando termos técnicos, né? Claro que tem a nomenclatura correta de se dizer, mas tudo isso que envolve o medo, a fobia, é relacionado a algum tipo de ansiedade, né?
Aí o que é importante avaliar, Rívia, é o tamanho desse medo e se esse medo é um medo real ou não, né? Se a gente for pensar na fobia social, teve uma pessoa que deu esse exemplo, eu estava assistindo uma entrevista, e teve uma pessoa que deu esse exemplo, eu achei muito interessante, eu vou trazer ele aqui para vocês. Ela falou assim, uma pessoa que vai dar uma palestra, e ela tem fobia social. E ela ainda citou assim: você já viu alguma pessoa ir lá e matar o palestrante, aquele palestrante morrer porque ele não estava falando direito? Não, né? Com certeza não. Então, assim, o medo é muito alto em relação ao que ela pode passar. Né? Então, a gente tem que avaliar se aquele medo é real, é proporcional ou não. Uma Se coisa é aquele você, medo um exemplo, uma coisa é você ir numa palestra e ficar com aquele medo de não estar sendo aprovada pela sua fala, é um olhar meio assim torto. Outra coisa é você achar que todo mundo vai levantar, vai embora e vai te deixar falando sozinho, né? Exatamente. Tem pessoas que nem conseguem ir, né? Eu já tive pacientes que abandonaram a faculdade com medo de apresentações. E a gente pensa que não existe, mas existe sim, né? Existe. Eu até comecei, não finalizei, mas eu comecei a ler um livro que fala que o nome dele é Ansiedade, o mal do século. Né? Então quando a gente percebe, consegue entender o que é ansiedade, você consegue identificar pessoas próximas a você que sofrem com isso, né? E às vezes a gente acha que está distante, por a gente não estar passando por aquilo, né? Uhum. Linda, a próxima pergunta é super interessante. Até eu tô querendo saber dessa resposta. Rive, deixa eu só responder a pergunta que a Tainá fez aí, se o medo é inato ou aprendido. Ah, tá. Beleza. Eu Ó, não tinha visto. Desculpa, Tainá. o medo, ele é inato, né? Porque a gente precisa do medo para continuar vivo. Agora, o medo em excesso, desproporcional, ele pode ser aprendido. Se eu tenho uma mãe ou um pai que é medroso, que é inseguro, que me passa medo o tempo inteiro, automaticamente eu vou seguir isso, né? Posso seguir isso, não que você vai, né? Você pode fazer diferente, mas você tem uma grande chance de seguir isso. Então, o medo é inato, tá, Tainá? Ótimo. Vamos lá. Então, a próxima pergunta, como eu estava dizendo, até eu tô curiosa em saber dela. Ansiedade em criança é possível? Completamente possível, né? Principalmente na atualidade, porque o que acontece? Nós adultos temos um ritmo de vida assim, ó, frenético. A gente o tempo inteiro está fazendo alguma coisa. Aí a gente Verdade. chega lá na criança, vamos, a mamãe tem horário, rápido, né? E aí assim a criança está muito cheia de informações, né? A criança tem acesso a redes sociais, a criança tem acesso a tablet, né? A criança está o tempo todo sendo lançado informações, muitas informações nela o tempo inteiro. E aí, assim, tem a questão, a gente vai até falar sobre isso, eu creio, tem a parte genética da ansiedade, então, se eu tenho um pai ansioso, uma mãe ansiosa, eu posso ter eu tenho uma predisposição a desenvolver ansiedade. Né? Então, Nossa, interessante. isso em si já é um fator. E aí tem as questões ambientais que vai fazendo com que isso desencadeie. E às vezes a criança ela é colocada em situações desencadeantes muito cedo. Então existe sim a ansiedade infantil e tem acontecido demais. Nossa, muito interessante. É um alerta, né, para nós que somos pais, em tentar minimizar essa pressa que acaba que a gente se coloca no dia a dia, né? A próxima pergunta, Linda, ela já até foi respondida. Se a ansiedade é uma doença, você acabou de falar, né? Em relação a isso, ela se torna uma doença quando o medo se torna em excesso, né? Igual você falou agora há pouco respondendo. Então, eu vou pular essa pergunta e a gente vai para a próxima, pode ser? Ou você Pode quer ser. deixar alguma fala em relação a isso? Não, tranquilo. Assim, para quem não estava aqui, só enfatizando que é uma doença quando ela está acima do nível que o nosso organismo precisa para se defender, para continuar bem. Ansiedade interfere no sono, Linda? Sim, o sono é um dos itens, né? Um dos sintomas da ansiedade.
interfere principalmente pela questão do cortisol e da adrenalina. A ansiedade faz o nosso organismo produzir em excesso o cortisol e a adrenalina. E o cortisol, por exemplo, ele é um hormônio, um neurohormônio, né, uma substância química, que ele começa a agir no nosso organismo por volta de 8 horas da manhã. Né? Por isso que não é bom a gente levantar muito tarde. Ele começa a ser produzido mais ou menos esse horário. Estamos ferradas. Como que é? Estamos ferradas. Não pode acordar muito tarde? Porque aí a gente perde a produção, né? Do momento certo dele ser produzido. E aí ele é produzido mais ou menos esse horário. E aí o que acontece? Ele é produzido esse horário porque ele vai vir como algo que vai fazer eu levantar da cama e agir, né? É para que eu faça, produza, né? Para que eu consiga render. No ansioso, o cortisol é produzido o tempo inteiro. Aí tem gente que falou que tá no sal aí, hein? E aqui também tem um rapaz aqui, deixa eu ver o nome dele. Ele tá fazendo uma pergunta, aí você vai concluir e eu vou ler a pergunta dele para você responder. Aí a gente fica fazendo dessa forma. Conforme os que estão assistindo vai fazendo a pergunta, você finaliza e eu pergunto a deles. Pra gente conseguir atender as perguntas todas, tá bom? Pode concluir. Então, assim, aí no ansioso, o cortisol é produzido o tempo inteiro. Aí dá na hora de dormir, ele tá lá ligado, tá pensando o tempo inteiro nos problemas, tá preocupado, né? E aí acaba interferindo no sono. Por essa Então, questão mas do excesso do cortisol. uma pergunta pessoal minha. Eu não sou sempre assim, mas às vezes quando eu estou em alguma situação preocupante, é tipo assim, você fecha seu olho, mas seu cérebro não para. Ele fica lá trabalhando, pensando, amanhã eu vou fazer isso, aí eu tenho que fazer isso, aí amanhã eu vou lá, pego isso. Ele fica trabalhando, você não descansa, você não dorme bem, você acorda cheio de olheira. Mas assim, não é uma coisa frequente. Eu posso considerar isso como uma patologia, de fato, ou é algo normal? Por eu estar preocupada com algo? Eu não posso fazer uma avaliação assim, né? Mas eu vou te dizer da seguinte forma: se for esporádico, é comum. É comum Ah, a sim. ansiedade do bem, né? Aquela quando você tem coisas Que te para resolver. motiva e que te impulsiona para fazer as coisas, não é isso? Exatamente. Mas assim, o que eu oriento para os meus pacientes é, no momento que ele vai dormir, está muito ansioso, escreve as preocupações num caderno. Fala assim, não, amanhã eu resolvo isso, quando eu acordar. Porque se ele escreveu, ele vai ter aquele alívio assim, eu não vou esquecer. Porque às vezes a gente deita, e quando a gente deita, parece que é o horário que a gente quer resolver tudo, né? É verdade. E quando você transfere para o papel, ele está ali, quando você acordar, vai estar lá para você resolver. Nossa, uma dica muito boa então. Né? Então, se estiver preocupado, você escreve as coisas passo a passo, né? Um exemplo que você vai precisar fazer no outro dia e tenta descansar, sabendo que você não tem risco de você esquecer, porque está lá anotado. Porque está anotado. Que lá já vai te ajudar a diminuir muito a sua ansiedade. Então, tem uma pergunta aqui. Ansiedade pode atrapalhar no foco para trabalhar? Pode. A ansiedade, ela interfere na sua atenção, né? A ansiedade, ela interfere na sua produção. Às vezes, na questão da atenção, porque a pessoa está ligado sempre em muitas coisas, né? Aí, às vezes, ela não consegue focar para uma situação específica. Outros momentos, ela acaba interferindo pela questão de que vem várias preocupações, né? E aí ela acaba pensando em tudo e não consegue concentrar naquilo. Interfere muito na questão acadêmica, né? Na produtividade. E às vezes ela não consegue nem ficar quieta, ela não quer ficar sentada, ela não consegue às vezes nem ficar sentada. Então, assim, interfere demais. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que ela é até um pouquinho grande. Na verdade, ela é de uma prima minha que está sofrendo muito em relação a isso, sabe? A pergunta dela foi assim: tenho crise de ansiedade e meus membros superiores ficam formigando, chegando até adormecer. É normal ou posso estar com alguma doença associada à ansiedade? A ansiedade, ela faz sentir esses sintomas ou tem doenças associadas a ela que faz desencadear esses sintomas? Eu acho que eu consegui resumir mais ou menos o que ela quis dizer, né? Eu Você entendi. entendeu? Entendi.
E é uma questão, é tão engraçado que todo ansioso tem medo de estar doente. Já é um dos sintomas da ansiedade. O medo de ficar doente é frequente. E assim, como eu te falei, eu não tenho como fazer uma avaliação, né? No Uhum. slide. Mas o que eu posso dizer é que é sim um sintoma da ansiedade, né? Formigar do corpo é um sintoma da ansiedade. Como eu falei anteriormente, o batimento cardíaco acelerado é outro sintoma da ansiedade. Tem vários sintomas, né? E aí o que acontece? Todo ansioso para no pronto-socorro, para no cardiologista e faz exame. Quando as pessoas chegam para o meu consultório, eu faço questão de que elas tenham feito mesmo, né? Porque assim, vai que dá coincidência de não ser ansiedade. E ela vai quando a gente está seguro de que não é nada físico. Então, assim, se ela não chegou a fazer exames, eu acho que é interessante que ela faça, que ela procure um Então clínico. você usa isso como um protocolo de atendimento? Sempre Quando que o se trata de uma paciente. possível ansiedade patológica? Eu sempre pergunto se a pessoa chegou a fazer exame, senão eu indico que faça. Mas aí, assim, Ótimo. uns 99% já chega depois de Os ter exames passado. prontos. Porque ele já foi no pronto-socorro várias vezes, porque pensou que estava morrendo, tendo infarto, isso e aquilo. Então, assim, ele já chega lá. As pessoas vão ao psicólogo como última opção, infelizmente, né? Então, ele já chega lá depois de ter ido a uma série de lugares, né? Inclusive ao médico e feito exames, a maioria. Ótimo. A próxima pergunta aqui. Tomo medicamentos para controlar minha ansiedade, mas tem dias que nem mesmo o remédio resolve. Eu preciso aumentar a dose ou eu preciso de algum tratamento associado aos medicamentos para me controlar melhor? Uhum. Assim, eu sou psicóloga, eu não tenho conhecimento e nem posso entrar na questão da farmacologia, né, do medicamento. Mas eu vou explicar até por informação. A questão do medicamento, ele vai agir nos sintomas. A pessoa tem o sintoma ali, ele vai ajudar nos sintomas, né? Mas a causa, ele não consegue entrar. A causa da ansiedade é muito subjetiva, né? A causa da ansiedade pode ser por questões muito íntimas e que às vezes eu não quero nem compartilhar. Pode ser por traumas, né? Pode ser por questões, problemas mal resolvidos, pode ser por uma série de situações. Então, o remédio, ele não vai fazer milagre. Ele vai agir. Se a gente for pensar em metade, se a gente for pensar em quantidade, metade remédio, metade as outras questões que eu vou falar agora. Então, o medicamento vai agir no sintoma da sua ansiedade. A causa, você precisa de terapia, né? A terapia é fundamental. Você precisa de atividade física, você precisa de cuidar da sua alimentação, você precisa ter momentos de lazer, né? Você precisa saber identificar pensamentos, gatilhos. Tem um processo para que você consiga equilibrar a sua ansiedade, inclusive para você não ficar pensando em medicamento eternamente, né? Para você conseguir equilibrar isso naturalmente. Agora é importante a pessoa fazer uma avaliação, né? Como é que está o nível da ansiedade dela? Tem ansiedade que eu vou tratar só com terapia? Tem ansiedade que eu preciso de medicamento, né? Às vezes eu vou para a terapia, eu não preciso ficar a vida inteira fazendo a terapia e nem preciso pensar que eu já fiz um pouco e não vou voltar nunca mais. Você pode ir e voltar de acordo com a sua necessidade. O Bruno está dizendo aqui para a gente que ele já presenciou alguns adolescentes com crises que durava de 30 a 1 hora. O Bruno, se eu não me engano, ele é personal trainer, ele trabalha com educação física mesmo, né? Então, igual você falou, é uma coisa que desencadeia em qualquer hora, em qualquer lugar, e se você não tiver esse autocontrole, ou você vai precisar, não sei, é uma coisa assim que a pessoa mesma, é igual você falou, né? É muito subjetiva. Às vezes o que não me traz um medo, traz um medo para você, né? Igual você pode ter um medo de barata, eu não. Então é algo que tem que ser tratado, tem que ser investigado para a pessoa buscar o melhor tratamento, né? Se é medicamentoso ou se é terapia, né? Uhum. Então, obrigada, Bruno, por compartilhar a sua experiência, tá? A nossa próxima pergunta: como identificar que eu estou
com ansiedade? E quais são os sintomas? Uhum. Você identifica se você. Primeiro, assim, vamos fazer aquela relação novamente entre ansiedade do bem e ansiedade do mal, né? Que é o adoecimento. Ansiedade do bem não precisa se preocupar, né? Ela aparece de vez em quando, às vezes às vésperas de uma prova, de um concurso, às vésperas de um evento, né? A gente tem realmente um pouco de ansiedade. Isso é bom. Agora, você consegue identificar se você tem ansiedade quando aquilo está te fazendo sofrer muito, quando ela te paralisa, quando você sente um medo irreal, quando a preocupação também é irreal, né? Quando a preocupação é excessiva, é o excesso. A gente consegue identificar quando a gente pensa na questão do excesso, né? Que ela foge do nível que o nosso organismo precisa. É como tudo, né? Se você for fazer um exame de sangue, existe lá uma escala de tanto a tanto, você tem que estar dentro dela. Se você ultrapassa o adoecimento, se diminui também, né? Então, mas em relação à ansiedade, é uma questão mais subjetiva também. Cada um vai identificando o que é o seu sintoma, né? Agora, os sintomas, você tinha perguntado em relação aos Isso. sintomas, né, Rívia? Como eu falei anteriormente, o ataque do pânico é um dos sintomas, do coração acelerar, o corpo adormecer, eu achar que vou morrer, perder o controle, ter uma parada cardíaca, às vezes não querer sair sozinho, ter medo de sair sozinho, porque se eu sair sozinho eu acho que alguma coisa ruim pode acontecer. O medo irreal o tempo todo de achar que alguém vai morrer, ou que eu vou morrer, né? Medos irracionais, às vezes, medos desproporcionais, enxergar perigo em tudo, né? Aquela pessoa que tudo passa a ser perigoso, tudo é perigoso. Às vezes, por questões do passado, por já ter enfrentado situações de perigo no passado, né? Mas tudo passa a ser perigoso. A gente tem sintomas também na alimentação. A maioria das pessoas ansiosas come compulsivamente, né? Como uma forma de descontar o sentimento ali na comida. Tem um outro público também que perde o apetite. Aí já gera o problema inverso, né? Ela já emagrece muito. Então, alguns acabam ganhando muito peso, outros acabam perdendo. Interfere no seu sono, né? Muitas vezes você não consegue comer, te gera tensões musculares, tem os sintomas físicos, né? Como diarreia, gastrite. Olha. São muitos sintomas, inquietação, né? Nervosismo. Acho que se a gente fosse falar de sintomas, a gente ficaria aqui A muito gente vai tempo. precisar de uma live só para falar de sintomas, né? Pelo que parece. Pois é. Infelizmente, né? Linda, deixa eu te falar. Tem uma pergunta aqui. Assim, eu vou ser fidedigna em relação às perguntas, porque foram perguntas dos seguidores. Às vezes pode ser que você já tenha respondido, e aí você só dá uma pincelada porque talvez eu possa ter esquecido que você falou. Uhum. A última pergunta aqui é: ansiedade cai cabelo? É, pode ser um sintoma também de ansiedade, né? Claro que tem outros fatores que fazem com que Uhum. isso aconteça, mas é um dos sintomas também da ansiedade e do estresse, né? Inclusive, assim, tem estudos aí mais recentes, mas assim, que não convém a gente falar, até porque eu vou entrar numa área que não é minha, mas a ansiedade, Uhum. ela gera alteração, inclusive, na circulação sanguínea, né? Então, assim, ela mexe com o seu corpo de uma forma geral. E faz essa questão, o cabelo pode cair também. É claro que não é só a ansiedade, é importante a gente Tem deixar isso outros claro. fatores associados, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa tem outros problemas que faz cair cabelo, mas a ansiedade também pode ser um deles. Uhum. Eu tive até uma experiência em relação a isso. Eu estava no final da faculdade, mexendo com TCC, estava tirando habilitação e eu estava num período de muita ansiedade, né? E aí eu tive uma queda de cabelo muito significativa. As pessoas que me conhecem há muito tempo, que tem até algumas que estão acompanhando a live, vai lembrar dessa história minha. Eu perdi cabelo, linda, que eu fiquei assim, com um círculo enorme aqui na frente e aqui no coco, assim, da cabeça, ó. Careca mesmo, que dava pra ver o couro cabeludo.
E aí eu usava faixinha assim na frente, usava cabelo amarrado de rabo de galo. E aí eu fui investigar, né? Porque assim, eu já sentia que eu estava muito ansiosa, estressada com toda aquela situação, mas eu nunca imaginei que eu ia perder cabelo. E aí eu fui no dermatologista, primeiro lugar que eu fui, porque eu sempre fiz progressiva, fiz essas coisas no cabelo, poderia ser isso, né? E aí ele me falou, fez um exame lá e falou que não tinha nada em relacionada à química ele suspeitou de uma doença chamada lupus. E aí ele me mandou para o reumatologista para eu fazer uma investigação de exames, né? E ainda aí onde foi constatado que eu estava com é, como que é o nome, gente? Alopécia, que é uma doença específica de queda de cabelo. Aí existe ela de todos os níveis, né? Então ele falou para mim que eu poderia ficar tranquila, que aquilo ali tinha relação, era relacionado realmente com estresse, com ansiedade, e que meu cabelo ia nascer de novo, e se eu conseguisse me controlar, eu não ia precisar mais tomar medicamento, usar mais nada, meu cabelo cresceu, tá lindo, não tem nenhuma carequez aqui. E assim, a importância também do tratamento com a psicóloga, né? Que te faz entrar no equilíbrio, né? Agora a gente vai para o nosso próximo tópico sobre mitos e verdades. Aí podia ter uma musiquinha, né, para passar para esse tópico. Taranana! Mitos e verdades. Então, bora lá. Essa é a Rívia, divertida, né, Rívia? O quadro de ansiedade não gera efeitos físicos. Mito ou verdade? Mito. Mito? Explica por quê. Até porque quem estava acompanhando aí desde o começo viu a série de sintomas físicos que a ansiedade apresenta, né? Ela, às vezes, assim, não dá em exames, algumas vezes, né? Mas a pessoa tem diarreia, né? A pessoa tem a falta de ar, a pessoa sente o corpo adormecer, queda de cabelo, né? Fala que não é físico, né? Então, assim, Com certeza, né? ela gera esses sintomas físicos e muitos, né? Muitos sintomas físicos. Então, é mito. Ansiedade causa sim efeitos físicos. Causa sim. Medo, estresse e ansiedade são diferentes? Mito ou verdade? Esse aí tá difícil, sabe, Rívia, de encaixar em um ou em outro. Se tivesse assim, metade, metade. A 50% de gente, um, 50% de outro? é porque a gente faz, na verdade, uma separação mais didática, porque eles estão interligados, né? Se a gente for pensar ansiedade e medo, né? A ansiedade, ela vai te gerar um medo que você precisa para o enfrentamento da vida, né? Então, assim, é, é, o estresse acaba sendo pela questão neuroquímica, hormonal, pelo processo da ansiedade em si. Então, assim, são coisas que estão completamente interligadas, mas a gente separa por uma questão didática, né? Porque às Então, vezes então a nossa resposta pode ser meia verdade. Não é pode mito, não é verdade, mas é uma meia verdade. Elas conseguem ser diferentes, mas estão interligadas. exatamente, né? Porque assim, às vezes eu estou Ótimo. sentindo medo, às vezes eu estou ansioso, mas eu não estou sentindo medo exatamente. Posso estar ansioso em relação a pensamentos, outras coisas, mas pode ser que não seja o medo, né? Ótimo. Próximo mito e verdade, mito ou verdade. Respirar corretamente ajuda a aliviar as crises de ansiedade? Mito ou verdade? Verdade, verdadeira. Ótimo. Inclusive, é uma das técnicas que a gente mais ensina no consultório, a técnica da respiração, né? Porque, de início, a maioria das pessoas não respiram direito, né? E Isso. depois, a respiração do ansioso, ela é mais acelerada, né? Ele é mais acelerado, então a respiração dele é mais eufórica. Então, o que a gente, acho que se tiver pacientes meu aqui assistindo a live, eu vi alguns passarem, mas eles escutam muito assim, respire suave e profundamente, né? A gente precisa respirar. Olha, eu tô fazendo. Ó, você falou. Só de você falar, eu dei uma respirada bem feita aqui, ó. É encher a barriguinha de ar, e é encher a barriga, não é encher o peito, tá, gente? Tem que encher a Isso. barriga.
É, igual você falou, muita gente respira errado. Seria até interessante, Lindamar, você fazer um vídeo ensinando como é que faz essa respiração. Porque eu sei, por eu ter a minha formação de fonoaudiologia, a gente sabe sobre a respiração diafragmática, não é isso? Então, essa é a respiração correta. Então, às vezes a gente acha que é super fácil porque a gente sabe, mas às vezes você vai estar passando uma coisa que é super novidade para outra pessoa. E isso é de extrema importância. E se ele ajuda, minimizar essa crise, é muito importante com que essas pessoas saibam, né? Uhum. Tem a Tagra aí acenando, né, Tagra? Sim, ela escuta muito isso, né, Tagra? É sua paciente. Quando você respira corretamente, você manda a informação para o seu corpo de que está tudo bem, né? Porque o nosso organismo, ele consegue identificar se você está bem ou não pela respiração. Se você está lá respirando de forma assim, muito acelerada, ele pensa, alguma coisa está acontecendo, eu tenho que mandar defesas, né? Aí sua ansiedade aumenta. Quando você para e respira, ele entende, não, tá tudo bem, se ela está respirando direito, tá tudo tranquilo, eu vou continuar, né? Do jeito que eu estou. Então, é a mesma coisa de você falar, está tudo bem. Ótimo, muito, muito bom. Tomar remédio é o único jeito de controlar as crises? Mito ou verdade? Mito. O medicamento é um dos aliados ao tratamento da ansiedade. E aí, assim, como eu disse anteriormente, tudo vai depender do seu grau de ansiedade. Se ele está muito alto, né? Se ele já está te atrapalhando, se ele já está fazendo com que você não consiga fazer as atividades do seu dia a dia, você às vezes vai precisar de um medicamento. Se ele está mais baixo, terapia, atividade física, alimentação, tudo aquilo que eu falei anteriormente, vai te ajudar a equilibrar. E às vezes os dois, né? Às vezes terapia, atividade física, isso, aquilo, e medicação. Então, assim, tudo vai depender do quadro, né? Tudo vai depender da pessoa. Mas a medicação, felizmente, não é a única forma de tratamento. Oh, que ótimo. Próxima. Essa aqui é impotência e ejaculação precoce. São sintomas de ansiedade? Mito ou verdade? Aí a gente vai precisar também de fazer algumas separações, né? Tem muito de verdade e às vezes pode não ser só a questão da ansiedade, né? A ansiedade gera, sim, também esse problema de ejaculação precoce. Até pela questão da euforia, né? Da pessoa, às vezes, tem aquele pensamento, vem muitos pensamentos e a pessoa, às vezes, quer ser muito rápida, né? Isso acaba sendo muito rápido pela questão da ansiedade. A ansiedade gera muito isso, né? A gente quer as coisas logo, né? Depressa para agora. Então, pode acabar gerando, sim, a ansiedade pode interferir. Mas pode ser que tenha outras questões, né? Não é só a ansiedade também. Ótimo. Ter um hobby ajuda a combater a ansiedade? Mito ou verdade? Verdade. É importante, sim, a gente entender que não é só o hobby que vai tratar a sua ansiedade, né? Mas o hobby, ele vai estar entre uma das formas de equilibrar, né? Porque a gente precisa ter tempo para o nosso lazer. O lazer como atividade física, no momento de lazer, o organismo libera endorfina, a gente sente aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, nossa, que bom estar aqui, que bom estar fazendo isso, né? Então aí ele libera endorfina, e a endorfina do momento de lazer, ela vai sendo produzida durante dias, né? Quando a gente come chocolate, Rívia, o chocolate também libera endorfina no organismo. Mas daí, algum tempinho, alguns minutos, ele para de produzir, né? Agora, o momento de lazer, ele vai fazendo com que você produza endorfina durante dias. E isso ajuda no controle da sua ansiedade. Assim como a atividade física, que vai fazendo com que você produza endorfina durante dias. Desde que essa atividade física seja prazerosa, né? Porque eu numa academia eu fiquei com raiva. Agora, jogando um futebol, menina do céu. Às vezes você dá um, às vezes você dá um chute nas canelas dos outros lá, fica meio nervosa, mas já ajuda você a dar uma calmadinha.
Mas muito bem colocado, Rive. A pessoa que escolhe, né, aquilo que faz sentido para ela, aquilo que é bom para ela, que gera prazer para ela. Não é eu que vou escolher o que você vai fazer, né? A pessoa vai escolher e qualquer atividade é válida. É claro que no caso da ansiedade, as atividades aeróbicas são as mais indicadas. Ótimo. A Tainá tá rindo de você, linda. É de mim que você está rindo, Tainá? Com certeza não, né? Divertida é a Rive, né, Rive? Dando chute nas canelas. E eu dou mesmo. Então vamos lá. Ansiedade pode ter relação com doenças gastrointestinais, mito ou verdade? Verdade. É importante a gente entender o seguinte: tudo aquilo que você não resolve na sua cabeça, o seu corpo vai converter em enfermidade, né? Então, não resolveu, o nosso sistema digestivo, né? Ele tem uma ligação muito grande com o nosso cérebro. Tem Já ouvi estudos, falar isso. tem até pesquisas que falam que são como se fosse um segundo cérebro, né? Uhum. Então, assim, é tão comum, né? Acontece alguma coisa, já vem friozinho na barriga, né? Já dá vontade de fazer o número 2. Exatamente, às vezes é até instantâneo, né? Então tem ligação sim, total. Ótimo. Agora, linda, para a gente finalizar, a última. A ansiedade tem causa genética e ambiental? Mito ou verdade? Verdade. Eu tô aqui respondendo antes da hora, né, Rívia? Você já tá fazendo assim com a cabeça, ó. É porque é inteligente demais, aí você não quer nem esperar o resto das perguntas, já tá. Eu tô. Tem as duas causas que a gente tem, né? Genética e ambiental. Então, assim, se você tem um pai, ou uma mãe, um avô, um tio que tem transtorno de ansiedade, você tem uma predisposição a E desencadear durante, ansiedade. durante as perguntas, você até que meio que respondeu isso mesmo, né? Uhum. Sobre a genética, né? Que você pode ter essa predisposição. E sobre ambiental também, dos pais que acelera demais, né? As crianças e tudo mais. Uhum. Então, as perguntas e mitos e verdade acabou. Eu abro agora espaço, linda, para você fazer sua deixa, ter alguma fala. E aí depois eu vou cantar parabéns para você, né? Ai, que E aí a gente gracinha! pode finalizar. Assim, tem alguém que tem mais alguma pergunta aí? Tem mais Isso. alguma dúvida? Se tiver, a gente está aqui nesse momento para isso, né, Rívia? Muito obrigada, Bruno. O Bruno tá elogiando nossa live. Muito obrigada Ah, mesmo. Fica ligadinho que todo sábado a gente vai ter conteúdo muito legal aqui no meu Insta. ótimo. Acho que não apareceu nenhuma pergunta, né, Rívia? Então, é, só para pontuar que é muito importante que cada pessoa faça um processo de reflexão, né? Obrigada, Aline. Feliz aniversário. Cada pessoa faça um processo de reflexão, né? E identifique em que grau está a sua ansiedade. Se você perceber que ela está acima da média, acima daquilo que o seu organismo precisa, procura meios de equilíbrio. Porque às vezes se a gente deixar, aquilo cresce e toma conta da gente, né? E a gente precisa ir fazendo essa leitura gradativamente para não chegar no nível de desespero, né? Obrigada, Rita. Ó, surgiu uma pergunta. Uhum. Dicas de prevenção para ansiedade com idoso. Você tem alguma dica que pode ser pontuada, linda? Assim, o idoso, ele acaba deixando de fazer muitas coisas que ele não fazia, né? Então, isso acaba alimentando muita ansiedade. É importante ele continuar seguindo uma rotina, né? Os filhos ou quem cuida, não fazer tudo para eles, deixar com que eles consigam se sentirem úteis, né? Aquilo que eles conseguem fazer, que eles façam, né? E que eles tenham momento de lazer também, que eles consigam fazer, nem que seja uma caminhada pequena, mas que eles façam, que eles tenham momento com a família, com os filhos. Vá ver todos os dias, se for possível, né? Então, Nossa. assim, cuidar, né? E você falando aí, eu lembrei da minha bisavó, que hoje não está mais
aqui com nós, mas quando a gente ia buscar ela na casa dela, ela mora lá na Vila Mutirão. Eu moro em Senador Canedo, então eu moro na leste, ela morava lá na noroeste. A gente ia buscar ela de ônibus, aí quando ia entrar no ônibus com ela, a gente queria pegar na mão dela pra subir no ônibus. Ela ficava brava com nós. Ela, solta minha mão, menina, não sou doente não, tô com de subir sozinha. E é isso que você tá falando, a gente vai meio que tomando assim, Super proteger, né? e isso, super protegendo, e realmente eles não gostam. É muito interessante isso. Pode concluir, Linda. Você ainda precisa concluir. Eu só quero agradecer agora a todas as pessoas que estão me desejando aí feliz aniversário, né? Eu até fiz uma história agora falando sobre fazer aniversário na quarentena. Eu pensei que ia ser tão chato, mas está sendo tão bom, né? Essa live aqui, então, para mim está sendo eu estou descansando, assim, é uma comemoração também. Muito feliz de estar aqui com você, Rívia. Fiquei encantada com a sua condução. Parabéns. Não, eu que te falo parabéns duplamente, parabéns por essa profissional que você é, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Gostou da minha voz? Viva! Linda, que o Senhor te abençoe demais. Eu te desejo o melhor de Deus na sua vida, tá? De coração, eu te admiro e gosto demais de você. Gente, o nome dela é Linda Mar, mas todo mundo chama ela de Linda. É a nossa Linda lá da inclusão. Linda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu espero de verdade que a gente pense em outras temáticas que vai poder ajudar esse pessoal, que é importante levar, né, para as pessoas e que possamos fechar novas parcerias, viu? Muito obrigada mesmo. Não esqueça de salvar a nossa live, porque eu preciso compartilhar. Beijo. Obrigada, foi um privilégio. Obrigada a todo mundo. Parceria fechada, viu? Fechou, é nóis, Queiroz. Queiroz, né? Gostaria de agradecer a presença de cada um que está aqui com a gente. Tá? A Joana está aqui do início ao final, né, Joana? Parabéns. A Joana é a professora de recurso lá do Maria Faleiro. Ah, Joana, muito obrigada por estar aqui assistindo a nossa live. Então, muito obrigada pela atenção de cada um. Até muito em breve. Né, Rívia? Até. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Salva a nossa live.